E aí pessoal, beleza? Eu sou o Rafael, bolsista do PIBID que ficou com vocês do segundo ano A do Zilamamed, ficaram com o tema a imaginação como construtora de realidade. Então eu, Rafael, e Larissa e Gabriel, que é o novo bolsista do PIBID, vamos ajudar vocês a desenvolverem esse tema e apresentarem de alguma forma, da forma que a gente decidir achar melhor para apresentar, lá no Café Filosófico, que será em novembro. Então eu tô fazendo esse vídeo meio que explicativo para ajudar um pouco vocês na questão do conteúdo, porque fica difícil a gente pensar uma apresentação sem pensar antes no conteúdo, o que a gente quer apresentar para poder pensar a apresentação. O nome do nosso trabalho é A Imaginação como Construtora de Realidade. Então seria interessante a gente começar rapidinho aqui para não ficar muito chato, para não ser um vídeo cheio de conteúdo, para ser um vídeo um pouco mais rápido, que eu vou pôr um texto para vocês lerem um pouco mais de tempo, mais do que eu pretendo que o vídeo tenha. Então, a imaginação como construtora de realidade. Pois bem, o primeiro termo importante dessa frase seria imaginação. Por isso que a gente sugeriu que vocês respondessem aquele roteiro. A primeira pergunta dizia: o que vocês acham que é imaginação? Eu conversei com alguns de vocês e alguns de vocês disseram, era alguma coisa que estava na cabeça de vocês. Era alguma coisa que passava na cabeça de vocês. As respostas de vocês, elas estão de acordo com uma tradição do pensamento sobre a imaginação. Que no livro A Imaginação, desse autor aqui, ó, Sartre. Essa aqui é uma edição dos Pensadores, que tem 3 livros. Tem o existencialismo, o humanismo, a imaginação e questão de método. É isso? É isso. Então, nesse livro aqui, nesse texto, A Imaginação de Sartre, ele trabalha essa questão da imaginação. Primeiramente, ele diz que imaginação é o conhecimento da imagem. Aí ele começa a investigação apresentando 2 concepções, em linhas gerais e superficiais, 2 concepções que vão nos interessar. A primeira é a clássica, que seria uma junção, uma mistura da concepção de 3 filósofos, principalmente Descartes, Leibniz e Hume. Essa concepção vê a imagem como uma coisa, é uma coisa na sua consciência. É justamente o que alguns de vocês responderam para mim da primeira questão. Seria uma coisa que está na sua consciência. É meio que uma ideia confusa de algo. Tipo, eu tenho uma imagem de um carro agora na minha consciência, seguindo essa perspectiva. Então, eu tenho uma imagem de um carro, que é uma ideia confusa de um carro na minha consciência. Ela tá aqui, tá no meu pensamento. Eu não tem carro aqui perto de mim, eu não tô percepcionando um carro com os meus sentidos, ou seja, eu não tô vendo um carro, eu não tô ouvindo um carro, eu não tô sentindo o cheiro de nada relacionado a carro. Então, eu não tô percepcionando um carro com os meus sentidos, mas eu consigo construir uma imagem, uma coisa, um carro na minha consciência. Essa seria a primeira concepção, quando você vê a imagem como uma coisa na cabeça. Existem coisas no mundo, esse livro é uma coisa, o computador que você está vendo agora, esse vídeo é uma coisa, essa câmera que está aqui na minha frente é uma coisa. O mundo é repleto de coisas. E essa imagem seria também uma coisa, seria uma representação dessa coisa na minha cabeça. Não é tão difícil assim. Essa é a concepção dessa tradição. A segunda concepção é de Sartre, construída por Sartre, alguns filósofos e alguns psicólogos contemporâneos a eles. É uma construção de pensamento, né? Filosofia, em certa medida, é pensar o pensamento já pensado. Você simplesmente atualiza o pensamento de pessoas que pensaram já certo e determinado assunto. Então, pois bem, temos essa primeira concepção da tradição que enxerga a imagem que se faz de um objeto na cabeça como uma coisa, como um objeto na minha consciência. E temos essa outra concepção, essa concepção nova de Sartre. Sartre viveu mais ou menos ali no século XX. Então, essa concepção de Sartre, essa segunda concepção da imagem, é uma concepção onde a imagem ela não é simplesmente uma coisa. A imagem ela é um ato de consciência. Ela é um tipo de consciência específico. Diferente dessa primeira concepção, onde a imagem era um elemento
do pensamento, tipo, não há digestão sem alimentos, assim como não há pensamento sem imagens. Ou seja, é tipo como se a imagem fosse um dado sensível, fosse uma matéria, mesmo que nem um alimento, é uma matéria, para acontecer a digestão. E a imagem, ela é uma matéria, é um dado sensível, uma coisa que está na sua consciência. Bom, essa primeira concepção clássica que Sartre apresenta da imagem como coisa, ela tem alguns problemas. Por isso que Sartre atualiza a forma de pensar e consegue chegar nessa segunda concepção, onde a imagem ela vira a própria consciência, ela é um certo tipo de consciência, é a consciência de um objeto. Eu tenho na minha cabeça a imagem desse livro. O que quer dizer? Que eu tenho consciência desse livro. Apenas isso, rápido e simples. Ter a imagem na concepção de Sartre quer dizer, ter a imagem deste livro quer dizer que eu tenho consciência desse livro. Então, quais são os problemas da concepção clássica de imagem para Sartre conseguir avançar no pensamento e chegar nessa segunda concepção? O problema maior é o seguinte, que essa concepção clássica, ela percebe a imagem como um conteúdo sensível, como uma coisa, como um objeto que nem esse computador que está na sua frente, que nem qualquer outro objeto, uma representação do objeto. Então, o problema disso é que como a imagem tem esse conteúdo sensível, a imagem é uma coisa, as leis que se aplicam a essa imagem seriam as mesmas leis dos objetos e não as leis da consciência. Porque você percebe aí dois campos diferentes, o campo da realidade, dos objetos, e o campo da consciência, né? Você sabe que as coisas que estão na sua consciência, elas nem sempre estão na realidade, porque são dois campos de existência diferentes, entendeu? Tipo, se você imagina um centauro tocando uma flauta, sabe? Ele não existe na realidade, mas você consegue imaginá-lo, entendeu? Você tem ele, você tem consciência desse centauro. Então, o problema de você identificar, o problema dessa tradição de identificar a imagem, né, e portanto a imaginação como o conhecimento de uma coisa que está na sua cabeça, o conhecimento de uma ideia confusa sobre algum objeto, isso dificulta, né, o próprio você, ou a própria pessoa que tem esse objeto na cabeça, de distinguir entre algo que é real e algo que é fictício, né? Você tem dificuldades de distinguir quando uma imagem ela é real ou ela se trata de uma ficção, porque simplesmente as regras que são implicadas, que são colocadas, que estão agindo sobre essa imagem, são as regras das coisas, do mundo, né? As regras físicas do mundo. Não são as regras da consciência, que seria outro plano, né, de existência. Um plano de existência seria a realidade, outro seria a sua consciência, seria outro plano de existência. Então, um plano certamente tem regras diferentes do outro. Aqui você pode imaginar o que você quiser, né? Você pode voar, você pode fazer pessoas voarem, você pode tirar a roupa de todo mundo, deixar todo mundo pelado. Então, tem coisas que você pode fazer na existência da sua imaginação que você não pode fazer na vida real. Então, as leis que se aplicam para a existência na sua consciência são diferentes das leis que você aplica nos objetos, né? que estão operando nos objetos. Leis físicas mesmo, da gravidade, porque os objetos caem, né? A lei da gravidade, as leis da inércia, etc, etc. Então, isso é um problema, porque, por exemplo, se eu sou esquizofrênico, né? E eu tenho, por uma tradição de pensamento, a ideia de que a imagem é uma coisa que está na minha cabeça, e tudo que eu estou vendo aqui também são coisas que estão na minha cabeça. Estou vendo o violão fica na minha cabeça, tem coisas na minha cabeça. A imagem de alguém é uma coisa na minha cabeça, e tudo que está ao meu redor pode ser também uma coisa na minha cabeça. Chega no momento em que, se eu tiver numa ocasião de alucinação, ou de mesmo sofrendo de alguma doença, uma esquizofrenia, por exemplo, e eu perceber pessoas,
eu não vou ter como distinguir por própria operação de pensamento, eu não vou ter como distinguir que aquele objeto não existe na realidade, existe apenas na imaginação. Porque eu estou aplicando a mesma lei tanto para as coisas do mundo como para as coisas que estão na minha cabeça. Eu estou tratando as coisas que estão na minha cabeça como uma coisa. Aí é que está o problema. Porque eu não vou ter como distinguir o que é real e o que é imaginário. Porque tudo está na minha cabeça. Tudo é uma coisa que está na minha cabeça. Tá entendendo? Então essa distinção entre real e imaginário, ela fica problemática nessa concepção clássica. Por isso, e por outros também motivos e por alguns outros motivos, Sartre atualiza esse pensamento, né? E por uma construção de pensamento e de análises também psicológicas, de vários estudos de psicólogos contemporâneos a ele, ele chega à conclusão de que a imagem, né? A imaginação, que é o conhecimento da imagem, ela é um processo mental. Ela não é um objeto simplesmente. Ela não é simplesmente um objeto, uma coisa. Não, ela é um processo mental. Ela é uma consciência. Ela é um tipo específico de consciência. Como eu acho que eu já dei o exemplo. O que quer dizer eu ter uma imagem desse livro? Quer dizer que eu tenho consciência desse livro, né? E imaginação seria saber que eu tenho consciência do livro. Seria a consciência da consciência do livro, né? Você imaginar a imaginação é o conhecimento da imagem, né? É eu saber que aquilo é uma imagem. Eu sabendo que aquilo que está na minha cabeça é uma consciência do objeto, sabendo que aquilo que eu tenho na minha cabeça é um tipo específico de consciência, uma consciência daquele objeto, o meu espírito, né? Eu propriamente, ganho mais propriedade para distinguir o que é real do que é imaginário, entendeu? Tem um filme chamado Uma Mente Brilhante, que é baseado em fatos do John Nash. Se vocês não assistiram, assistam, que é muito bom mesmo, de um matemático que ganhou o prêmio Nobel. Muito maravilhoso filme. E ele descobre na vida dele que ele é esquizofrênico. Aí isso dificulta muito a relação dele com as pessoas, né? Ele vê um colega de quarto dele que não existe, né? E chega num momento da vida dele, né? Depois de muita peleja, de muito aperreio, de muito sofrer com aquela situação, ele consegue, num golpe de pensamento, perceber que as pessoas que ele via, que conversavam com ele, que para ele parecia real, porque ele antes via como coisa, as pessoas, elas não envelheciam. Quando ele percebeu, quando ele tomou consciência daquela imagem, quando ele imaginou, quando ele tomou consciência daquela imagem, ele teve mais propriedade para perceber que aquelas pessoas ao redor dele não eram reais, porque elas não envelheciam e as outras envelheciam. Então alguma coisa ali estava errada e ele conseguiu distinguir a realidade da sua imaginação por causa da doença, da esquizofrenia. E no próprio prêmio Nobel, quando ele foi aceitar o prêmio, ele disse que ainda via as pessoas, disse que ainda conseguia ver aquelas pessoas, só que ele simplesmente ignorava, porque ele sabia que era fruto da sua imaginação, da doença. Ele conseguia distinguir. Então, através desse raciocínio, onde a gente identifica que a imagem é um processo mental, que a imagem é um tipo de consciência, nós somos mais capazes de distinguir o que é real e o que é imaginário. Bom, para finalizar, né, já espero que tenha ficado claro. Se não ficou, dê uma olhada no texto que eu vou postar aí na página para todo mundo. Se não ficou claro, deem uma olhada no texto que eu postei para vocês aí. Vocês aí vão ter um pouco mais de tempo para esmiuçar, mas não é tão difícil, né? Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. São duas concepções. Uma que vê como coisa, outra que vê como ato psíquico, como um tipo de consciência. Então, é uma perspectiva que vê a imagem como coisa, como objeto na consciência, e outra que percebe que a imagem é a própria consciência, é um tipo específico de consciência, tá? Então, tendo por base isso, né, a gente já pode ter um conteúdo para pensar no que a gente vai trabalhar. Essa imaginação,
né, essa consciência de alguma coisa, de algum objeto, como construtora de uma realidade, né? Você pega essa consciência e a partir dela consegue construir algo na realidade. Algo se torna real a partir disso. Claro que precisa, para se tornar real, precisa passar pelo seu esforço físico, né, de matéria-prima, de mover, de fazer aquilo que você está imaginando. Se você planeja alguma coisa, se você planeja um jantar com o seu namorado, com a sua namorada, um jantar para sua mãe, por exemplo, de presente Dia das Mães, você planeja alguma coisa, você imagina toda aquela ocasião, né, você tem consciência de toda aquela ocasião, e a partir dessa consciência daquela ocasião, você consegue colocar as mãos em massa e transformar aquilo em realidade. Então, a partir disso, a gente pode aí pensar muita coisa. A gente pode fazer sketch, a gente pode fazer um jornal informativo com algumas tirinhas sobre esse lance da imaginação. Aí a gente vai ter que decidir, a gente vai discutir e decidir como é que a gente vai apresentar esses conceitos, superficialmente mesmo, só para embasar o nosso trabalho, e a cereja do bolo, que seria essa imaginação sendo construtora do que é real, sendo construtora da nossa realidade, beleza? Então eu vou ficando por aqui, valeu pela atenção de vocês, tchau!